Prezados alunos, nós vamos para a nossa terceira aula de metodologia da pesquisa do curso de especialização em gestão pública. Agora vocês vão aprender a como comunicar esses resultados com clareza e com rigor acadêmico a partir da abordagem de pesquisa que vocês utilizaram. Então, não existe, para que vocês pensem, que não existe um método pronto. O que vai existir é uma coerência entre o que vocês estão pesquisando e os achados, que vocês obtiveram para responder o problema de pesquisa de vocês, certo? Então, essa metodologia, ela deve ser adequada para isso. Então, o que vocês, irão precisar, que seja compreendido, e o que está sendo medido. E como é que vocês, qual é o método que vocês vão utilizar para obter e analisar essas informações que vocês fizeram, tá? Então, vocês têm que escolher entre abordagens, que existam. Existe a abordagem qualitativa, que vai utilizar sentidos, experiências, processos, a abordagem quantitativa, que vai verificar os dados e as relações entre eles. Ela tem uma abordagem mais numérica. E existe a abordagem mista, uma quali-quant, que ela vai integrar os dados qualitativos e quantitativos. No campo da gestão pública, geralmente você vai precisar utilizar uma abordagem quali-quant, porque vocês vão precisar desses dados qualitativos e também quantitativos, que vão ser integrados para que o seu problema ele seja respondido adequadamente, nas ciências sociais aplicadas, ele é mais utilizado exatamente porque são problemas complexos, Então, as abordagens qualitativas, que também são muito utilizadas, ela é melhor para quando você quer aprofundar significados e também aprofundar processo. Geralmente você vai utilizar para esse tipo de pesquisa entrevistas, observações, análise documental, em que você vai construir narrativas, e registros institucionais de determinada ocorrência, de determinado evento. Isso é muito importante, exatamente, também muito importante quando a gente está querendo ver o significado de um processo, certo? Já quando você utiliza uma abordagem quantitativa, vai ter uma análise que vai examinar medidas e padrões. Você vai ter indicadores, que são dados estruturados, séries, você vai utilizar análises estatísticas. Tudo isso vai ser necessário para que se tenha uma abordagem quantitativa. E existe também a abordagem mista, que é bem utilizada, muito adequada na área de gestão pública, porque você vai combinar, a extensão de padrões com uma profundidade explicativa. Então, muitas vezes na área de gestão pública existem ocorrências de dados, mas como esses dados geralmente se referem a questões públicas que envolvem os cidadãos, que envolvem as pessoas, você precisa se aprofundar, para que seja explicado aquele problema. Então, por isso que muitas vezes na área de gestão pública deve-se utilizar a abordagem quali-quant. Então, existem também
os tipos de pesquisas que você vai precisar escolher de acordo, né, com o seu objeto de pesquisa. Você pode ter um estudo de caso, que é muito utilizado, principalmente na área de gestão pública, em que você pega um certo, né, você tem um contexto, você tem uma instituição, e você vai se aprofundar naquela instituição. Muitas vezes você não pode utilizar aquilo como forma de, eu estudei muito profundamente aquela instituição, mas eu não posso generalizar. Mas a partir de um estudo aprofundado, você pode ter algumas observações do que acontece positivamente ou negativamente e tentar, com isso, fazer comparações com outras instituições semelhantes, certo? Principalmente, vamos dizer, unidades básicas de saúde que existem em todo o território nacional. Existem algumas aplicações que você pode, positivas, vamos dizer, que você pode tentar replicar em uma outra unidade de saúde que tenha mais ou menos as mesmas características. Logicamente, não vou dizer que pode acontecer de ser algo generalizado, mas, né, ela pode ser uma possibilidade. Existe o negócio da pesquisa aplicada também, que vocês podem, né, produzir um conhecimento, a avaliação, né, e o diagnóstico. Então, esse tipo de pesquisa, ela vai definir a maneira como você vai direcionar o seu estudo, da maneira como você vai direcionar o seu trabalho. Então, no caso, você vai ter uma pesquisa aplicada. Ela é aplicada ao quê? A um caso concreto. Você vai analisar aquele caso concreto. Ela é muito, vamos dizer, delimitada. Já quando você tem um diagnóstico, aí você vai tentar mapear um problema, analisar as condições e a partir daí ter um diagnóstico, né, de tudo que acontece. Então, é muito, como eu falei, muito utilizado, né, o estudo de caso, porque ele investiga profundamente um contexto e uma complexidade. E a partir daí, você pode compreender como e por que um fenômeno ocorre. Quando você tem uma intervenção, né, você tem, no caso, uma avaliação, você vai procurar indicadores e critérios, né, que vão acompanhar a execução dos resultados e as necessidades que existem de ajustes para aquele problema. Isso é muito também utilizado na área de gestão pública, porque muitas vezes a esfera pública, ela está, e na área pública a gente está lá para melhorar a vida das pessoas. Então, você está lá para resolver, muitas vezes, os problemas né, que a sociedade enfrenta. Então, nesse caso, um projeto de intervenção, de uma avaliação, você pode propor, né, soluções para aquilo. Outro aspecto que a gente precisa dentro da pesquisa científica é em relação à técnica e o instrumento que se vai utilizar para entender aquele contexto e a partir daí você dar um diagnóstico, propor soluções, fazer com que aquele, né, o seu estudo ele chegue ao objetivo final. Então, você pode se utilizar de entrevistas, de questionários, de observação, de documentos e algumas vezes de todos eles, né, conjuntamente. Depende da complexidade do seu problema e também da técnica e do instrumento que você dispõe naquele momento. Porque
a pesquisa, ela enfrenta a questão dos recursos, da impossibilidade que você tem, do acesso que você tem, né, às pessoas, às fontes, aos dados. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você, né, vai analisar aquele contexto. Então, o pesquisador, ele precisa ter consciência que nem sempre ele vai ter acesso a todos os dados que ele quer e que seriam necessários para resolver muito bem aquele problema de pesquisa que ele está se propondo a resolver, certo? Então, isso são algumas frustrações que o pesquisador, ele se depara, mas que ele tem que saber lidar e tentar minimizar isso com outras técnicas e outros instrumentos, certo? Em que ele dispõe. Ele, às vezes, pode não dar o mesmo resultado, não ser o ideal, mas ele, algumas vezes, né, vai poder relacionar os achados, né, ao problema e aos objetivos que a pesquisa se propõe, certo? Então, tudo isso deve ser também, sempre que vocês puderem, apresentem também tabelas, gráficos dos achados, façam isso, elaborem isso, né? Que isso tudo é resultado científico, certo? Lembrando que eles precisam ser compreensíveis e eles possam ser verificáveis, quer dizer, eles possam ser rastreáveis, né? Isso tudo é importante dentro vamos dizer, da construção do conhecimento e da pesquisa científica.